Olá, queridos, eu sou o pastor Paulo Roberto com 5 minutos de café, palavra e oração. Livro de Eclesiastes 3, versículo 2. A parte B nós lemos: Tempos de plantar. Os tempos da vida. Plantar. Temos nesse texto de Eclesiastes exatamente 3 tempos, e eu digo que são tempos difíceis. Entre eles é o tempo de plantar. Amado, só quem já trabalhou em agricultura sabe da dificuldade que é preparar o solo para o plantio ou para receber a semente. Quando o clima está muito frio, em determinada região do país, o solo fica muito rígido, dificultando o trabalho, o arado da terra, para que ele possa poder receber as sementes que serão lançadas. No dia a dia da vida, eu penso que também não é tão diferente. Só muda as circunstâncias e os meios e o lugar. Mas o preparo para que a semente, seja ela a semente da oração, a semente da esperança, a semente da palavra de Deus, para que seja semeada, é o mesmo processo. É a dificuldade do solo que nós muitas vezes encontramos para poder fazer esta função da vida que é plantar. E eu penso que nós temos encontrado muitas vezes pela frente solo rígido, terra árida e muitas vezes improdutiva. Mas também nós não podemos, de maneira alguma, nos dar o luxo de não acreditar que algumas destas sementes que Deus colocou em nossas mãos, nós não podemos aceitar que elas não irão vingar. A gente precisa ter certeza, a gente precisa acreditar que estas sementes, independentemente do solo, aonde quer que a gente venha trabalhar, a gente precisa acreditar que elas irão vingar, que elas irão produzir os seus frutos. Precisamos ter a mesma fé, e eu penso que a mesma fé e a convicção de que Isaac teve quando chegou exatamente nas terras de Gerar, que era chamada a terra dos filisteus. Queridos, ele e o seu povo, eles encontraram uma terra totalmente seca, tomada por calcário. A terra de Gerar não era uma terra boa para se plantar, tanto que não era que nem os habitantes, os moradores, os nativos de Gerar não plantavam naquela terra. Eles sabiam que não tinha como produzir nada numa terra tomada por pedras. O que Isaac e aqueles que o acompanharam encontraram em Gerar? Encontraram gente ruim. Quanta gente ruim muitas vezes você tem encontrado na terra por onde você anda, nos lugares onde você habita, por onde você transita, queridos. Infelizmente, quantas pessoas ruins cruzam os corredores da nossa vida. O que Isaac e o seu povo encontrou em Gerar? Encontrou desânimo, desesperança, incredulidade. E isto estava por todos os lados. O que eles encontraram? Encontraram gente que desdenhava deles, que debochavam deles. Mas o que eu acho muito interessante é que nada disso foi suficiente para fazer com que Isaac e o seu povo desistissem de plantar. E o resultado? O resultado foi tão maravilhoso porque eles não desistiram que ficou registrado nas Escrituras. Se você der uma olhadinha em Gênesis, capítulo 26, veja o que diz nos versículos 12 a 14. E semeou Isaac naquela mesma terra. O que significa a mesma terra? Na terra seca, na terra improdutiva, onde havia gente ruim, gente debochada, onde eles faziam de tudo para atrapalhar o trabalho e o processo de semear de Isaac e do povo que estava naquela terra. E olha o que diz o texto: e colheu naquele mesmo ano 100 medidas. Talvez a sua tradução diga 100 vezes mais. E por quê? Qual foi o segredo de Isaac conseguir plantar e conseguir colher aonde ninguém jamais tinha conseguido? Porque o Senhor o abençoava. O segredo não estava na semente, mas naquele que deu a semente
para ele, que era o Senhor. E diz mais: e engrandeceu-se-lhes o homem, e ia se enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Você sabe por que Isaac conseguiu plantar? Porque não desistiu. Faça isso hoje. Não fique olhando para o solo seco, não fique olhando para a terra infértil, não fique olhando para as dificuldades que estão em sua volta. Plante mesmo assim, porque o segredo não está na semente, o segredo está em Deus. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a plantar mesmo diante das dificuldades. Amém.